Bom dia, hoje iremos apresentar um trabalho de física do professor Alexandre Loto sobre motores de 2 e 4 tempos e motor Wankel. Os integrantes do grupo são Carlos Alberto, Tiago Tamarindo, José Vitor e Josi Luiza. Funcionamento dos motores de 2 tempos. Trata-se de um motor de combustão interna que realiza as 4 fases do ciclo termodinâmico: admissão, compressão, explosão e exaustão, em 2 movimentos lineares do pistão ou numa volta completa da cambota. Distingue-se do motor de 4 tempos, que realiza este processo em 4 movimentos do pistão ou 2 voltas da cambota. Admissão e compressão, primeiro tempo. Movimento de PMI e PMS, APMS. Começa o período de admissão, todas as janelas estão abertas. O pistão cria uma depressão e absorve gases novos através da entrada do catéter. Câmara de pré-compressão. Quando atinge metade do percurso ascendente, o pistão fecha todas as janelas. Nesse momento começa o período de compressão e o período de admissão contínua. O pistão atinge o PMS, fim do percurso ascendente, o período de compressão termina, o período de admissão continua, já que o fluido tem uma certa inércia. Explosão, exaustão, segundo tempo, movimento PMS, APMI. Antes do pistão atingir o PMS, dá-se um avanço da ignição instantânea e começa o período de combustão gradual. A aproximadamente 10 graus de atingir o PMS, a chama alcança o pistão e dá-se o início da expansão, único período de trabalho. O pistão é empurrado energeticamente em direção à PMI e a pressão atinge os valores máximos. A meio do percurso descendente, o pistão destapa a janela de escape e libera tanto os gases queimados como o calor e poderosas ondas acústicas. Inicia-se o período de exaustão ao mesmo tempo que a expansão entra em declínio. À medida que o pistão baixa, vai perdendo pressão superior na câmara de combustão, que é compensado com ganhos no catéter, onde a mistura é sujeita à pré-compressão. Passado alguns graus da colapsa, as janelas de transferência são abertas e a pressão acumulada no catéter, superior à pressão do cilindro, força os gases novos a sair. Estes gases enchem o cilindro com um loop envolvente, que não só facilita a remoção dos poucos gases queimados que permanecem, mas que também deixa sair gases novos, assistidos pelas ondas que viajam a grande velocidade pelo escape, que facilita o enchimento do cilindro, melhora a transferência. O pistão atinge o PMI e a expansão termina, mas a exaustão e transferência continuam. Antes do pistão fechar as janelas de transferência, o ressalto das ondas de escape devolve ao cilindro grande parte dos gases novos perdidos. Agora eu vou apresentar um vídeo sobre o motor de 2 tempos. Beleza? O motor 2 tempos aqui, ó, cortado no meio, mostrando para vocês como que é o funcionamento, ó. Pistão sobe, entra ar e combustível pela janela de admissão, o pistão desce. Quando o pistão desce, esse ar e combustível vai por cárter, gera uma pressão aqui dentro do cárter. Quando o pistão está mais ou menos aqui, a mistura que foi comprimida dentro do cárter vai sair aqui, ó, pela janela de transferência. Saiu pela janela de transferência, o pistão sobe, comprime, mistura ar combustível, gera a faísca aqui da vela, a faísca explode o combustível, o pistão desce, né, com a força da explosão, e aqui você tem a saída dos gases de admissão, e assim vai se repetindo todo o ciclo. Tá beleza? Espero que vocês gostem. Logo eu faço um vídeo mais detalhado sobre o funcionamento. Tá beleza? Valeu! Agora eu vou estar abordando sobre o funcionamento dos motores de 4 tempos. Como o nome já fala, são motores de 4 tempos, então tem meio que uma correlação. Eles vão ter 4 ciclos do motor. E esses motores foram inventados no final do século XIX e são máquinas a combustão interna do tipo Otto e diesel. São compostos de, no mínimo, um cilindro, contendo um embolor móvel, chamado de pistão também, e diversas peças móveis. Como vocês podem observar nessa imagem, eu vou estar mostrando agora os componentes internos
que integram o motor de 4 tempos. A primeira imagenzinha identificada acima é a vela. Logo abaixo da vela, no canto esquerdo do slide, é o duto de escape. Aí, abaixo do duto de escape tem a válvula de escape, e abaixo da válvula de escape, na parte inferior do motor de 4 tempos, tem um virabrequim. Ao lado direito, vamos ter o duto de admissão, a válvula de admissão, o pistão, já embolou móvel, abaixo da válvula de admissão, e a biela na parte interna do motor de 4 tempos. Agora eu vou estar abordando sobre o funcionamento dos motores de 4 tempos. Como eu falei anteriormente, eles integram em 4 ciclos. O primeiro ciclo, também denominado de primeiro tempo, é denominado admissão. Nessa etapa, a válvula de admissão permite a entrada na câmara de combustão de uma mistura de ar e combustível, enquanto o pistão se move de forma a aumentar o espaço no interior da câmara. O segundo ciclo é a compressão. Neste, o pistão se move de forma a comprimir a mistura, fazendo o seu volume diminuir. Aqui ocorre uma compressão adiabática e em seguida a máquina térmica recebe calor em transformação isocórica. Como vocês podem observar na primeira etapa, essa imagem do canto esquerdo do slide é um motor de 4 tempos, e ilustrado de azul mostra a parte da válvula de admissão, por onde entra o ar para correr a mistura com combustível, enquanto o pistão se move, que fica logo abaixo da válvula de admissão. Na figura ao lado direito do slide, que fala sobre a segunda etapa, mostra onde está localizado o pistão, que vai envolver a mistura, fazendo o volume diminuir. Pode passar, Júlio. Dando continuidade, agora eu vou estar abordando sobre o terceiro ciclo, que denomina-se a explosão. No término da compressão, o dispositivo elétrico gera uma centelha que ocasiona a explosão da mistura, ocasionando sua expansão. Como vocês podem observar na imagem 3 aí, bem em cima do pistão ocorre a explosão que vai ocasionar uma mistura e sua expansão. Após isso, ocorre então o quarto ciclo, que é quando a válvula de saída, que se encontra ao lado esquerdo do motor de 4 tempos, ela se abre e permite a exaustão do gás queimado na explosão. A expansão adiabática leva a máquina ao próximo estágio, onde ela perde calor e retorna ao seu estado inicial, assim reiniciando o ciclo novamente. Aí, na imagem 4 está mostrando a válvula de escape, onde vai permitir a exaustão do gás queimado na explosão. Agora vou estar mostrando para vocês um vídeo que vai estar abordando um pouco na prática como é feito esse processo. O motor de cumpre seu ciclo de trabalho em 4 estágios: admissão, compressão, combustão e exaustão. No primeiro estágio, o pistão desce e puxa a mistura de combustível e ar através da válvula de admissão. No segundo estágio, a válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo a mistura. No terceiro estágio, a vela produz uma faísca que causa combustão na mistura, deslocando assim o pistão de volta para baixo. No quarto estágio, a válvula de exaustão se abre e o pistão sobe novamente, expelindo os gases formados. Através da repetição desses processos, o motor transforma a energia térmica em energia mecânica, garantindo assim o seu giro. E com isso, vamos estar mostrando também para vocês o simulador
que vai mostrar um pouco, na realidade, o processo que foi resumido no vídeo. Eu vou estar explicando o passo a passo na prática. Como vocês podem observar, a biela e o virabrequim, eles trabalham em conjunto para fazer esse bombeamento na hora da entrada do ar, que ocasiona na mistura do combustível. A entrada do ar, como eu falei anteriormente, vai entrar pelo duto de admissão e passar pela válvula de admissão, que se encontra do lado direito do motor de 4 tempos. E assim, a biela e o virabrequim vai fazer esse movimento rotatório, puxando e suprimindo o pistão para ocasionar no funcionamento do motor de 4 tempos. E a última etapa é expulsando o combustível que foi utilizado, assim permitindo a exaustão do gás que foi queimado na explosão. Aí do lado esquerdo, como vocês podem observar, vai estar localizado a válvula de escape. Então falamos agora sobre o motor Wankel, que tem esse nome por conta do seu criador e inventor, que foi o alemão Felix Heinrich Wankel, que trouxe essa inovação aí dos motores anteriormente vistos aqui por volta de 1924. Falando um pouco sobre o criador por trás da criação, Wankel teve um efeito colateral enorme na perda do seu pai por conta da guerra. Então, quando pequeno, ele trocava muito de casa com sua mãe, e isso impedia um pouco seus estudos. De modo que Wankel não teve estudos tanto no nível técnico como no nível acadêmico. Mesmo assim, ele era apaixonado por mecânica e conseguiu um emprego numa editora e clandestinamente também trabalhava numa oficina de motos. Então, daí que veio a sua paixão por motores, e daí também que surgiu os primeiros rascunhos e os primeiros ensaios ali para a construção desse motor, que depois veio a ter o seu próprio nome, né? O seu próprio sobrenome ali, o motor Wankel. A colaboração da empresa MSU, ele conseguiu a sua primeira carta patente em 1929. Então, depois dessa colaboração, teve um aporte aí financeiro também, um aporte técnico, para que ele conseguisse ter mais visibilidade e conseguisse alavancar mais a sua invenção. Então, depois que conhecemos o criador, né, vamos falar agora um pouco mais sobre os princípios de funcionamento do motor Wankel. Trata-se de um motor rotativo e que tem a sua principal característica o seu layout e a sua forma, que é diferente dos outros motores, que vem trazendo um pouco mais de potência e acaba trazendo algumas vantagens que vamos falar daqui a pouco. Primeiramente, o que vale ressaltar é que o rotor tem esse formato triângulo, como a gente consegue ver aí na figura 10. Então, esse formato peculiar aí, junto com todo o mecanismo, faz com que cada um dos tempos aconteçam de maneira específica e cada um no seu lugar ali, sem que um atrapalhe o outro. Semelhantemente ao motor que foi mostrado há pouco, o motor Wankel também é um motor de 4 tempos. Então, ele vai ter os mesmos tempos ali que acontece no motor de 4 tempos comum. Vai ter a admissão no primeiro momento, a compressão, a ignição e escape. Então perceba, até a figura aí está mostrando, as duas figuras, tanto a figura móvel, né, o GIF, quanto a figura ao lado, está mostrando que cada um dos pontos aí dessa estrutura vai acontecendo esses tempos. Então, foi projetado, o layout dele vai contribuir justamente para que isso venha acontecer. O que vai destacar também é que, em vez dos pistões, que eles são utilizados nos outros motores, acontece esse rotor nesse formato triangular, para que
haja todo o processo ali, faça com que o carro, a moto ou a aeronave consiga funcionar, que é uma das aplicações desse motor também. Pode ser e foi aplicado tanto em carros, quanto em motos, quanto em aeronaves. Pode passar, por favor. Aqui tem um vídeo que está mostrando um pouco mais sobre o motor Wankel, só para clarear um pouco mais as ideias. O alemão Felix Heinrich Wankel inventou um motor que leva seu nome e também é conhecido como rotativo. No início dos anos 60, Felix apresentou seu motor, que foi desenvolvido em conjunto com a fabricante alemã MSI. A mecânica em questão não possui pistões, mas sim rotores triangulares. O motor também não possui válvulas, tanto na admissão quanto no escape, e pelo fato de ter transmissão de potência mais direta às rodas, são capazes de desenvolver mais potência que o motor comum. A companhia japonesa Mazda foi a que mais explorou esse tipo de mecânica e possui um ronco nervoso e inconfundível. Ouçam agora mesmo. Até logo e fique com Deus! O vídeo está falando ali do ronco do motor, mas vamos acessar o simulador específico do motor Wankel, e lá eu vou falar também um pouco das vantagens e desvantagens desse motor. Bom, então aqui temos uma demonstração de como funciona o motor Wankel. Na verdade, é algo que já foi explicado e exemplificado lá nos slides, mas aqui nesse simulador permite a gente conseguir mensurar aí a rapidez, a velocidade da rotação, mas ele vai funcionar da mesma forma dos motores de 4 tempos comuns, que vai ter o processo de admissão no primeiro tempo, a compressão, a ignição e o escape. Mas falando especificamente das vantagens, nós podemos citar aí que ele possui um movimento, como vocês podem ver, o layout dele faz com que ele tenha só um movimento de rotação ali. Então, isso vai fazer com que haja um menor desgaste de todo o motor e fazendo com que ele tenha uma vida útil um pouco maior em relação aos outros motores aqui apresentados. Então também ele vai ter menos componentes, né? Vai ter menos peças, o que vai facilitar também para que ele seja reproduzido de maneira industrial. Então vai ser mais simples de se fazer e vai ser mais barato também, né? Pelo menos no sentido assim de quantidade de peças. E outra vantagem é que ele gera mais potência e mais torque também, quando comparado com os outros motores que foi analisado aqui. A desvantagem é que ele aquece mais do que os outros motores e também acaba gerando mais gases poluentes. Mas é isso que podemos falar sobre o motor Wankel. Bom, agora eu vou apresentar aqui a aplicação dos motores de 2 e 4 tempos e o motor de Wankel na aplicação deles na agronomia, né? Vamos começar aqui pelos motores de 2 e 4 tempos, que são comumente utilizados em máquinas portáteis, como motosserra, roçadoras, pulverizadores e perfuradores, né? Os motores de 4 tempos são geralmente utilizados em motores de baixa cilindrada. O motor diesel de 4 tempos é amplamente utilizado em tratores agrícolas, utilitários, caminhões e grandes geradores de energia, especialmente quando há necessidade de alto torque. Já os motores Wankel, embora o motor Wankel seja menos comum na indústria agrícola, ele é conhecido por seu baixo preço, o que pode ser útil em certas aplicações. No entanto, a aplicação do motor Wankel é limitada devido a desafios como vedação interna entre as câmeras, baixa durabilidade e alto consumo de combustível. Passando para o funcionamento básico dos motores de combustível, vou estar apresentando aqui algumas fórmulas utilizadas para entender melhor o funcionamento básico dos motores, que a gente vai ter aqui como princípios taxa de compressão, o volume de deslocamento do motor, o trabalho realizado pelo pistão e a potência do motor. A taxa de compressão, ela simbolizada por R, ela é definida como sendo a relação entre o volume máximo e mínimo. Ela é importante para observar que a taxa de compressão dos motores é uma relação de volume, quanto nas turbinas a gás, a taxa de compressão é uma relação das pressões. Dá para ver aqui pela fórmula que nós temos aqui que a taxa de compressão é o volume máximo, volume máximo da taxa de compressão e da relação dos volumes, enquanto nas taxas
H de compressão é a relação das pressões, V1 e VC. Volume do deslocamento do motor é a variação do volume do cilindro vezes o número de cilindros do motor. Este volume ele é normalmente expresso em litros ou em centímetros cúbicos e está diretamente relacionado com o torque da máquina, como dá para ver aqui pela fórmula. Nós temos que o volume do deslocamento é a variação dos volumes vezes o cilindro, vezes o número de cilindros do motor. O trabalho realizado pelo pistão, simbolizado por W, é dado pelo produto do volume do deslocamento, de deslocamento pela pressão média efetiva do ciclo, que a gente chama por PMAP. Dado aqui pela fórmula, que o trabalho é o volume do deslocamento vezes a pressão média efetiva do ciclo. A potência do motor é dada pelo produto do torque vezes a velocidade. Dada pelo produto do torque vezes a velocidade. Então nós temos aqui a potência do motor sendo simbolizada por essa fórmula de potência. Aqui nós temos a referência de tudo que foi utilizado no nosso trabalho.